E chegamos ao 30º episódio da nossa série especial sobre a Copa do Mundo, terminando reta final, só falta um grupo e hoje a gente vai falar da Coreia do Sul, né? Esse país que já foi sede de Copa do Mundo lá em 2002 e hoje em dia tem um grande craque, né? Que é o Son, né? Um craque aí do Tottenham, é tratado lá como um deus pelos coreanos, né? E inclusive os caras estão desesperados lá porque nesse instante, quando eu gravo esse vídeo, existe um risco dele ficar fora da Copa do Mundo, embora eu acredite que tudo será feito aí com o máximo de celeridade para ele voltar a tempo de disputar essa Copa do Mundo pela Coreia do Sul. Então, lembrando um pouquinho do formato aqui do nosso vídeo, né, do nosso episódio, a gente sempre fala um pouquinho sobre o país e na sequência a gente começa a falar sobre a seleção de futebol. Então eu vou colocar aqui na sua tela primeiro os dados econômicos e sociais da Coreia do Sul. Muita gente não se liga, né, mas a Coreia do Sul é a 10ª maior economia do mundo, inclusive à frente do Brasil hoje em dia. Ela soma aí riquezas que são muito próximas dos dados do Brasil, só que ela tem 1/4 da população do Brasil. Então ela consegue ser muito mais produtiva do que o Brasil, por exemplo, e isso faz com que o PIB per capita dela seja muito melhor do que o Brasil, né? 3 vezes maior. O Brasil tem cerca de 11 mil dólares de PIB per capita, né? E a Coreia do Sul tem 31 mil, ou seja, 3 vezes mais, né? E o IDH não dá nem para falar, né? É top 20 aí no mundo, muito desenvolvida a economia da Coreia do Sul, em toda a sua parte social também, né? A gente está falando de fato de um país de primeiro mundo. Mas isso aqui é só um recorte, né, para você entender um pouquinho do contexto da Coreia do Sul. Então é uma nação desenvolvida, né, uma nação oriental. A gente vai falar um pouco aqui sobre os nomes, né, e tem os nomes meio difíceis, né, de serem pronunciados. Mas antes disso a gente fala um pouco, né, sobre as conquistas da seleção sul-coreana e também sobre como ela chega para essa Copa do Mundo. Então, na sua tela agora esses dados, né? Então, a Coreia do Sul tem no currículo 2 Copas da Ásia em 1956 e 1960 e também uma Copa das Nações Afroasiáticas em 1988. A Coreia do Sul, que quando jogou em casa lá em 2002, conseguiu um honroso 4º lugar, né? Avançou demais, conseguiu aí chegar na semifinal, acabou disputando o 3º lugar e ficou em 4º, né? Então já participou 10 vezes da Copa do Mundo, essa será a 11ª edição e chega na Copa do Mundo como um 2º lugar do Grupo A lá nas eliminatórias asiáticas. A Coreia do Sul não está tão bem ranqueada assim no ranking da FIFA, né? 28ª colocação para ela, então vai ter dificuldade nesse grupo que é bastante competitivo. E agora a gente começa a falar dos jogadores titulares dessa seleção sul-coreana. Antes disso a gente fala um pouquinho sobre o esquema, né? Então essa seleção joga no 4-4-2 na maioria das vezes e tem média aí de 27,4 anos, é a média aí das grandes seleções. Então a gente começa colocando na sua tela, primeiro o goleiro é o Seung-ju Kim, ele joga no Al-Shabaab da Arábia Saudita e já tem 32 anos. Na defesa, 4 jogadores, né, de linha. A gente tem o Tae Hwan Kim, ele joga no Ulsan Hyundai do futebol local, Coreia do Sul, né, 33 anos. O seu companheiro é o Min Jae Kim, joga no Napoli, 25 anos. O terceiro jogador aí de defesa, o Yang No Kim, joga no Ulsan Hyundai também da Coreia do Sul, 32 anos. E o Jin Soo Kim joga no Jeonbuk Hyundai da Coreia do Sul também e tem 30 anos. Nomes super difíceis, mas a gente vai se esforçando aqui para pronunciar. No meio campo, então, 4 jogadores. O Hu Young-jang, ele que joga no Al-Sadd do Catar, tem 32 anos, jogador experiente. O companheiro dele é o Chang-hun No, ele joga no Sanju da Coreia do Sul, futebol local, 28 anos. O terceiro homem de meio campo é o Ri Chang-mang, joga no Wolverhampton, tem 26 anos. E o último jogador aí do meio campo, Jae Song-lee, ele que joga no Mainz, da Alemanha, tem 30 anos. E 2 jogadores lá no ataque, né, isolados, o Jo Hang, ele joga no Olympiacos, da Grécia, tem 30 anos, e ele é top 10 aí artilheiros da seleção sul-coreana na história, né? São 16 gols em 49 jogos, para você ter uma ideia. E a grande estrela, né, estrela aí da Coreia do Sul é o Heung-min Son, ele que joga no Tottenham, tem 30 anos. E o Son tem uma história curiosa, né? Ele teria que obrigatoriamente servir o exército sul-coreano, a não ser que ele tivesse um grande feito pela sua nação. E isso aconteceu quando ele venceu lá em 2018, né, os Jogos Asiáticos,
e aí ele acabou se livrando, né, do exército, teria que prestar aí, se eu não me engano, não sei se 1 ou 2 anos, né, de serviços ao exército, e é uma curiosidade, né? Então ele é tratado sim como uma grande estrela desse futebol sul-coreano. Na verdade, ele é o jogador mais importante da história, né, dessa seleção, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses dados, né? Quem treina essa seleção é o Paulo Bento, 53 anos, é um português e está um ciclo completo nessa seleção sul-coreana, né, desde agosto de 2018, então traz muita experiência aí para essa seleção da Coreia do Sul. E agora a gente fala justamente sobre o destaque, né, sobre o craque dessa seleção, não tem como ser diferente, é o Heung-min Son, justamente o maior artilheiro da seleção sul-coreana, né, são 35 gols em 106 jogos, é a maior estrela disparado, né, e é o 8º com mais jogos, né. Tem muitos jogadores aí que atuaram mais do que ele, mas ele tem tudo para chegar aí nos principais, de repente alcançar aí pelo menos o top 5. E a gente finaliza relembrando o grupo da Coreia do Sul, né? Está no grupo H, junto com Gana, Portugal e Uruguai, né? Então, assim, embora haja esse frenesi em torno do Heung-min Son, realmente é um grandiosíssimo jogador, né? Joga demais lá no Tottenham, ao lado dos seus companheiros, mas uma andorinha só não faz verão, né? Então, provavelmente a Coreia do Sul não passe da primeira fase, lembrando que existe a possibilidade, inclusive, do Heung-min Son não ir para a Copa do Mundo, né? Esse vídeo está sendo gravado aqui no comecinho de novembro, os convocados da Coreia do Sul ainda não saíram e nesse instante o Heung-min Son está lesionado. Existe sim a possibilidade dele se recuperar a tempo, né? Existe toda essa expectativa, então a gente nem sabe, né, se a Coreia do Sul vai poder contar com a sua maior estrela, mesmo que conte. É muito difícil que ele consiga fazer a diferença ali nesse grupo que tem adversários mais qualificados. Mas esse é o nosso palpite, eu quero saber o seu palpite, o que você acha dessa seleção? Será que o Heung-min Son vai conseguir levar essa seleção nas costas, né? De repente beliscar aí um segundo lugar no grupo, enfim. Até porque Portugal, Uruguai, né, não vivem a sua melhor fase. Portugal se classificou, né, na Bacia das Almas ali na repescagem, enfim, o Uruguai não passa por um bom momento e Gana é sempre uma seleção muito perigosa, né? Mas a gente vai observar aí na Copa do Mundo o desempenho da seleção sul-coreana, certo? Eu fico por aqui, um abraço e avante Brasil!